Boa noite a todos os senhores vereadores, boa noite ao pessoal que nos assiste pela internet, aos munícipes da cidade, aos servidores. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária do dia 2/12 de 2019. Solicito o secretário que faça a chamada. Luiz Fernando Paulino. Presente. João Batista Ribeiro Filho, presente. Paulo Elias da Silva. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Carlos Mateus Gomes Garcia. Presente. Adalberto Rodrigues da Silva. Presente. Cássia Maria de Metala. Presente. Luiz Gustavo Silva Ribeiro. Presente. E Silvio José Bueno. Presente. Coloco em votação as 4 atas constantes na pauta. 18ª, 34ª, 35ª, 36ª. Tucci, Sim. Dalberto, Silva, Sim. Dominique, Sim. Gustavo, Cássia, Sim. seu Paulo, Sim. Paula. Sim. Solicito a secretária que faça a leitura. Missão de pesar. Manifestar as sinceras condolências pelo passamento da senhora Silvia Aparecida Simão Cardoso, ocorrido no dia 23 de novembro próximo passado. Discussão. Em discussão, Assim, essa moção de pesar da dona Silvia. Né, dona Silvia, essa senhora, ela trabalhava ali na fazenda do seu custódio, junto com o seu Nelson, e, coitada, ela sofreu, ficou uns 40 dias internada, uns 30, 40 dias. É uma pessoa muito querida ali na palha, né, nas fazendas, aí são muito conhecidos, né? Você mora há 40 anos ali na região. E nada foi, eu dei porque acho que eles foram merecedor. em votação, Gustavo, Cássia, Sim. seu Paulo, Sim. Paula, Sim. Dominique, Sim. Tucci, Sim. Dalberto, Sim. Silva. Sim. Aprovado. Pode seguir, secretária. Requerimento de informação 199 de 2019. Requeiro, nos termos regimentais, após ouvir o douto plenário, oficiar o Poder Executivo, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, sobre reforma no prédio da rodoviária. Justificativa, senhor presidente, nobres pares. Exercendo o poder fiscalizador outorgado ao vereador, como consta no artigo 31 da Constituição Federal, apresento aos nobres pares a presente propositura, no sentido de elucidar algumas questões referentes à reforma já iniciada no prédio da rodoviária de nosso município. Ante todo exposto, para que possa sanar algumas dúvidas e proporcionar mais transparência aos munícipes, requeiro esclarecimentos sobre todas as alterações e adaptações a serem realizadas no espaço. Pela aprovação, salvo as sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 29 de novembro de 2019. Carlos Mateus Gomes Garcês, vereador. Em discussão, Eu fiz esse requerimento por algumas razões. Primeiro, para poder esclarecer a população do que vai ser feito lá, porque do mesmo das formas que a gente também tem rede social, a gente vê certas pessoas às vezes criticando o ato de reforma da rodoviária como não prioritário, né? Eu acho que é uma das coisas prioritárias, porque é dali que surge o transporte intermunicipal e até mesmo o transporte estudante. E como nós ressaltamos aqui em algumas outras sessões, vimos que o serviço estava sendo insuficiente e o prédio estava com a estrutura totalmente danificada. Por várias vezes pediram bebedouro, e por outras vezes pediram reforma de banheiro, né? Então, eu queria que o Executivo esclarecesse a todos nós o que vai ser feito na íntegra lá de reforma, para a gente poder informar a população. E também quero saber do Executivo se tem um projeto ali de... se está incluso no projeto o desmembramento do padrão de luz. Tendo em vista que ali parece que é uma ligação de energia só para todos os boxes, né? Então, isso, se for ver, também causa prejuízo ao erário, né? Não é somente a estrutura sucateada. E isso é uma das coisas que a gente tem que ressaltar. E se foi pedido
para que os comerciantes desocupassem também, momentaneamente, o prédio, para que essa reforma fosse feita, porque eu vi que as reformas foram iniciadas lá, e até agora está tudo em funcionamento, que é uma segunda parte. E também quero ver isso em relação à causa de prejuízo horário, porque os aluguéis, tem aluguel lá de R$ 38,00. Entendeu? R$ 38,00, R$ 100,00, cento e poucos reais. Então, também está desatualizado. Isso também a gente tem que ressaltar aqui e ver que também é prejuízo horário, não é somente outras coisas. Está se fazendo uma reforma, vai se gastar dinheiro, então acho que tudo tem que ser readequado. Eu acho que parte por aí, né? Não condiz, né? Tem que uma coisa leva a outra. Principalmente a questão da ligação de água e luz lá. Não sei se está no planejamento, mas é uma coisa que tem que ser revista. Eu acho que o vereador está certo, né? E mudou, a vida mudou muito. Então, isso que ele propôs aí, eu estou de pleno acordo com o seu requerimento. Em votação. Cássia? Sim. Gustavo? Sim. Sr. Paulo? Sim. Paula? Sim. Dominique? Sim. Silvio? Sim. Dalberto? Sim. Tucci? Sim. Aprovado. Pode seguir, secretário. Indicação 80 de 2019. Indico nos termos regimentais após ouvir o douto plenário, oficiário executivo municipal, quanto que se segue. Unidade orçamentária executora, gabinete do vice-prefeito, orçamento 2020, complementando o ofício especial pelo membro da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Justificativo, senhor presidente Naves Fares. A matéria é de extrema importância e faz parte da peça orçamentária para 2020, em trâmite na Egrégia Casa de Leis, com referência à unidade orçamentária executora 021-101, gabinete do vice-prefeito, no valor de R$ 55.000. Indaga-se ao Executivo Municipal, em consonância com a pasta competente, da possibilidade desse valor ser revertido para a reforma do parque localizado no Calçadão. A medida vem de encontro com os interesses do coletivo, pois a atual administração pública poderia reverter respectivo valor em melhorias nas áreas de lazer e a sugestão colocada em questão viria de encontro com as obras realizadas na revitalização do calçadão, onde o parquinho existente demanda grandes reformas ou aquisição de um novo, concluindo assim com o embelezamento central do nossa cidade. Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 25 de novembro de 2019, Cássia Maria Nemetala, vereadora. Projeto de Lei Legislativo 16, de 2019, que cria a gratificação que especifica. Leitura de pareceres. Desculpa. Segundo, mas já leu o parecer? Então, desculpe, verdade, presidente. Segundo discussão e votação, já foram lidos os pareceres. Então, é segunda discussão do projeto legislativo 016/2019. Segunda discussão. Em segunda votação. Dalberto? Sim. Silvio? Sim. Tucci? Sim. Dominique? Sim. Gustavo? Contra. Cássia? Sim. Sr. Paulo? Sim. Paula? Projeto de Lei Ordinária 38, que estima receita e fixa a despesa do município de Queluz para o exercício de 2020. Agora sim, primeira discussão e votação, leitura dos pareceres. Parecer unificado da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Permanente de Finanças e Orçamento. Emenda. Estima a receita e fixa as despesas do município de Queluz para o exercício 2020. Autoria Executivo Municipal. A proposição em tela fixa as despesas e estima a receita do município de Queluz para o exercício financeiro 2020. O projeto de lei encaminhado obedece às determinações impostas pela Lei Federal 4.320 e demais legislações pertinentes. Cabe salientar que, após análise dos valores fixados, verificamos que todo o detalhamento de previsão está bem distribuído, segundo estimativas e previsões, com exames criteriosos dos orçamentos anteriores
estes favorecendo projeções mais seguras de expectativas quanto da futura e indispensável execução orçamentária no exercício financeiro 2020. Foram respeitados os preceitos legais vigentes, inclusive disposto na Lei 101 de 2000, não existindo assim qualquer objeção à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões, 18 de novembro de 2019, Comissão Permanente de Justiça e Redação, Silvio José Bueno, relator, Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência dessa comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do projeto de lei, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator, Silvio José Bueno, presidente, Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre prefeito municipal, onde estima a receita e fixa as despesas do município de Queluz para o exercício 2020. É a síntese do necessário, passo à análise e manifestação. Fundamentação. Trata-se de proposição de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo de natureza orçamentária em cumprimento ao que dispõe a Constituição da República no artigo 165.3, a Constituição do Estado de São Paulo no artigo 174.3 e a Lei Orgânica do Município em seu artigo 55. Nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica do Município, o Executivo enviará para a Câmara Municipal até o dia 30 de setembro do respectivo ano o projeto de lei orçamentária, requisito este cumprido pelo Executivo. Restou cumprido também o previsto no artigo 29A, inciso 1, da Constituição Federal, ao qual impõe limites que devem ser observados no momento da elaboração e aprovação do orçamento anual, principalmente no que se refere às despesas do Poder Legislativo Municipal, ao qual não podem ultrapassar 7% do orçamento. Portanto, encontra-se em consonância com o preceito constitucional acima mencionado. Foi observado o disposto no artigo 48 e incisos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao qual prevê transparência da gestão fiscal. No que se refere aos anexos que obrigatoriamente devem acompanhar o projeto de lei em questão, este procurador recomenda aos nobres vereadores, em especial à Comissão de Finanças e Orçamento, que solicitem orientação ou parecer técnico junto ao setor contábil desta Casa de Leis, com o fito de que seja verificada a regularidade do presente projeto de lei, no que se refere ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário. Quanto à proposição apresentada, verifica-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência privativa do prefeito nos termos do artigo 184, inciso 3, do Regimento Interno desta Câmara. Assim, após devidamente instruído com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento na forma regimental, o projeto poderá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Neste sentido, por tudo quanto exposto, opino favoravelmente a tramitação, discussão e votação da proposta ora examinada. Contudo, cabe explicar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, tampouco reflete o pensamento dos senhores vereadores, que deverão apreciar a presente proposta e manifestar-se sobre o mérito. Quanto às possíveis emendas ao projeto de lei do orçamento, somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 1, 2 e 3 da Carta da República, indicando os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de arrecadação de despesa, excluídas as emendas que incidam sobre dotações de pessoal e seus encargos, serviços de dívida e transferências tributárias constitucionais. Poderão ainda ser ofertadas emendas que sejam relacionadas com correção e erros ou omissões, ou com dispositivos de texto do projeto de lei. Ainda por se tratar de verbas vinculadas constitucionalmente, as verbas destinadas à educação e à saúde não poderão ser emendadas para menor, por força de limite constitucional. É obrigatório também que seja realizada por essa Casa de Leis audiência pública, para que se debatam com os cidadãos os temas existentes no presente. Conclusão. Posto isso, e tendo em vista todo o acima exposto, entendo que o presente projeto de lei poderá prosseguir. Salienta-se que a proposta deve ser submetida à apreciação da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento, de acordo com o artigo 79 e 80 do Regimento Interno.
sem prejuízo da atuação das demais comissões. Sem mais para o momento, este é o nosso entendimento. A análise da autoridade competente, que no 6 de setembro de 2019, Aristóteles de Campos Barros. Em primeira discussão. Em primeira votação, Gustavo. Sim. Cássia. Sim. Seu Paulo. Sim. Paula. Sim. Dominique. Sim. Silvio. Sim. Adalberto. Sim. Tucci. Sim. Aprovado. Pode seguir, secretária. Projeto de Lei Ordinária 44 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que cria o projeto Mais Água, autoriza o Executivo a prestar apoio técnico de fomento e financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências. Proposta de emenda modificativa ao projeto de Lei 44 de 2019. Fica modificado o artigo 6º do presente projeto de lei, passando a ter a seguinte redação. Artigo 6º. Fica o município autorizado a firmar parcerias com entidades governamentais e da sociedade civil com a finalidade de apoio técnico de fomento e financeiro ao projeto Mais Água. Justificativa. Senhor presidente Nobres Edis, a presente emenda tem por finalidade reformar o mencionado artigo a fim de melhorar, adequar a sua redação. Que luz 27 de novembro de 2019, Silvio Zé Bueno, relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Discussão. Precisa colocar essa emenda, né? Em discussão e votação. Então, a emenda está em discussão. A emenda é simples, foi modificado o nome, né, de... Me dá o papel? Convênio, tirou o nome de convênio e tornou parceria. Em vez de estar escrito convênio, se tornou parceria. Tá? Essa é a mudança só do projeto. Então, em votação. Tucci. Sim. Adalberto. Sim. Silvio. Sim. Dominique. Sim. Paula. Sim. Seu Paulo. Sim. Cássia. Sim. Gustavo. Pode seguir, secretário. Parecer unificado da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão Permanente de Cultura, Assistência Social e Turismo. O projeto de lei em tela é de autoria do Executivo Municipal, que visa a criação do projeto Mais Água e a autorização para que o Poder Executivo Municipal preste apoio técnico de fomento e financeiro aos proprietários rurais. O presente projeto se encontra respaldo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, bem como no artigo 9º e artigo 54 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, foram observadas a competência de iniciativa e da proposição, além de atender os requisitos constitucionais. Cabe salientar que o presente projeto vem acompanhado de justificativa que comprova sua necessidade. Pela aprovação do mencionado projeto de lei, o quórum é de maioria simples dos presentes, conforme o artigo 65 da Lei Orgânica do Município. Assim, diante do exposto, após analisado o presente projeto, foi verificado que os preceitos legais foram respeitados, não existindo, assim, qualquer objeção à sua tramitação nessa Casa de Leis. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Silvio Zé Bueno, relator, Carlos Mateus Gomes Garcês, Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência dessa comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do projeto de lei e, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator, Silvio Zé Bueno, presidente, e Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Comissão de Cultura, Assistência Social e Turismo. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência dessa comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do projeto de lei, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Luiz Gustavo Silva Ribeiro, relator, Adalberto Rodrigues da Silva, presidente, e Silvio José Bueno, membro. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei ordinário de iniciativa do excelentíssimo prefeito municipal, o qual insta a criar o projeto Mais Água, autoriza o Executivo a prestar apoio técnico de fomento e financeiro aos proprietários rurais. O projeto em estudo encontra parcial respaldo na legislação vigente. Vejamos. Com relação aos requisitos exigidos no artigo 172, parágrafo único e 173 do Regimento Interno, tem-se que o presente projeto os atendeu. Quanto à sua proposição, verifica-se que fora eleito o expediente legislativo correto.
Ocorre que, em seu artigo 6º, o presente projeto de lei autoriza o município a firmar convênio com entidades governamentais e da sociedade civil com a finalidade de apoio técnico, de fomento e financeiro ao projeto Mais Água. No entanto, há que se salientar que, com o advento da Lei 13.019 de 2014, o marco regulatório das entidades de sociedade civil, é disso que a única hipótese em que se permite a celebração de convênio entre os entes públicos é entre entes públicos, bem como nos repasses oriundos do Sistema Único de Saúde às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, como reza o artigo 3º, inciso 4º, da lei supracitada em verbis. Artigo 3º. São de aplicação as exigências dessa lei. Inciso 4º. Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. A Constituição Federal, por sua vez, assim reza. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. No mais, tem-se que não se aplica a relação entre a administração pública e organizações da sociedade civil à Lei nº 8.666 de 93, por expressa imposição do artigo 84 do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Imperioso destacar que, mesmo em havendo subvenções sociais previstas na Lei 4.320 de 64 a serem repassadas a entidades, deve-se aplicar o marco regulatório supracitado. Sugere-se, portanto, a substituição da palavra convênio pela palavra parceria, atendendo-se desta forma o quanto previsto e exigido pelo móvel legislação regulatória do terceiro setor. Quanto ao mérito, caberá aos nobres edis sua apreciação. Desta forma, após instruído com o parecer das comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação na forma regimental, o projeto poderá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Portanto, sob o ponto de vista legal, entendo que o presente projeto de lei poderá prosseguir pelos fundamentos acima expostos. Salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento. A análise da autoridade competente, pelos 27 de novembro de 2019, Felipe Machado Costa. Em primeira discussão. Em primeira votação. Tucci. Dalberto. Silvio. Sim. Dominique. Gustavo. Cássia. Seu Paulo. Paula. Aprovado. Pode seguir, secretária. Projeto de Lei Ordinária 43, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações nos anexos da Lei 804, de 2017, o PPA, e 891, de 2019, LDO. Leitura de pareceres. Parecer unificado da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. O projeto em tela é de autoria do Executivo Municipal, que visa alterar os anexos das leis 804 de 2017 e 891 de 2019. O presente projeto é de competência do município nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, portanto, foram observadas a competência de iniciativa da propositura. Cabe salientar que, conforme justificativa apresentada no presente projeto de lei, ficou demonstrada a sua necessidade. As comissões supracitadas, após analisado o presente projeto de lei, verificou-se que o mesmo não possui vícios, estando dentro das formalidades legais e não impede sua tramitação. Sendo assim, diante do exposto, levando em consideração que os preceitos legais foram respeitados e diante da justificativa apresentada como favorável pela tramitação do presente projeto de lei, Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019, Comissão Permanente de Justiça e Redação, Ciro Zé Bueno, relator, Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, e Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão de Justiça e Redação, nos termos do parecer supra, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice regular de tramitação do projeto de lei. Portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator, Ciro Zé Bueno, presidente, e Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei ordinário de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, o qual visa
alterar a Lei 804/2017 PPA em seus anexos 1, 2 e 3, bem como a Lei 891 de 99 LDO em seus anexos 5 e 6. Em sua exposição de motivos, aponta o autor do projeto para a necessidade da criada alteração em virtude de inclusões, exclusões e alterações de valores das ações do governo no orçamento de 2020 e sua adequação ao quanto exposto aos artigos 167, parágrafo 7 da Constituição Federal, onde se compreende que o orçamento há que ser compatível com o PPA e a LDO. O projeto em estudo encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos. No que tange a sua iniciativa, encontra amparo legal no artigo 136 da Lei Orgânica do Município, bem como no artigo 184, inciso 3, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, no artigo 174, inciso 1 e 2 da Constituição do Estado de São Paulo, e no artigo 165, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Ademais, assim reza o artigo 138 da Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica 138. Os orçamentos previstos no parágrafo 3º do artigo 131 serão compatibilizados com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e apreciados pela Câmara Municipal. No que tange ao conteúdo dos anexos, o objetivo do presente projeto sugerir aos novos vereadores, bem como à Comissão de Finanças e Orçamento, que solicitem orientações do setor contábil desta Casa de Leis para que sejam verificadas as regularidades do projeto ao que se refere ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário. Desta forma, após instruído com o parecer das Comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, na forma regimental, o projeto poderá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Portanto, sob o ponto de vista legal, entendo que o presente projeto de lei poderá prosseguir pelos fundamentos acima expostos. Salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento, a análise da autoridade competente, que, luz 27 de novembro de 2019, Felipe Machado Costa. Em primeira discussão. Em primeira votação. Tucci. Sim. Dalberto. Sim. Silvio. Sim. Dominique. Sim. Paula. Sim. Seu Paulo. Sim. Cássia. Sim. Gustavo. Sim. Pode seguir, secretário. Projeto de Lei 42, de 2019, que institui gratificação mensal para os membros das comissões de licitações e pregoeiro do Poder Executivo e dá outras providências. Leitura de pareceres. O projeto em tela é de autoria do Executivo Municipal que visa instituir gratificação mensal para os membros da Comissão de Licitação e Pregoeiro. O presente projeto é de competência do município nos termos do artigo 9º, artigo 54 e artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Portanto, foram observadas a competência de iniciativa da proposição, além de atender os requisitos constitucionais. Não vislumbramos no texto do presente projeto qualquer óbice que o leve à rejeição. Diante do exposto, após analisado o presente projeto, foi verificado que os preceitos legais foram respeitados, não existindo assim qualquer objeção à sua tramitação nesta Casa de Leis. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Silvio Zabione, relator, Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, Cássia Maria Nemetala, membro. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do projeto de lei, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator. Silvio Zabione, presidente. Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do Executivo Municipal, o qual visa instituir gratificação mensal para os membros das comissões de licitação e para o pregoeiro do Poder Executivo. O projeto em estudo encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos. No que tange a sua iniciativa, competência privativa do prefeito municipal, encontra amparo legal no artigo 55, inciso 2, infale, da Lei Orgânica do Município, bem como no artigo 184, inciso 2, do Regimento Interno da Casa de Leis. Quanto ao mérito, caberá aos nobres edis a nobre apreciação. Desta forma, após instruído com o parecer das Comissões de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, na forma regimental, o projeto poderá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Portanto, sobre o ponto de vista legal, entendo que o presente projeto de lei poderá prosseguir pelos fundamentos acima expostos. Salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento, a análise da autoridade competente, que, luz 27 de novembro de 2019, Felipe Machado Costa.
Em discussão? Esse projeto é da gratificação aí dos leiloeiros e legueiros, né? Eu vou continuar com o meu mesmo pensamento, que eu votei na sessão extraordinária. Eu votei para que a cidade tenha condições de pagar os seus munícipes, seus funcionários. Como eu votei isso, eu não posso votar nesse projeto, eu não acho o projeto correto da gratificação de R$800 para algumas pessoas e outros não. Então, o meu voto, já deixo desde já, meu voto vai ser não nesse projeto. Eu gostaria, senhor presidente, Pois não? também de um esclarecimento. Eu não sei se eu não ouvi, mas no projeto não diz quantas pessoas e o valor. Eu gostaria que esclarecesse sobre o valor e sobre quantos funcionários vão receber essa gratificação. Geralmente são 3, né, que faz o pregão, né? Geralmente são 3 pessoas. Essas 3 pessoas que fazem o pregão que teriam direito a esse acréscimo. E a importância? Pelo que eu vi, é R$800. Em discussão? Não é o pregão, é só o pregoeiro. Da comissão de licitação, são 3. Boa noite, senhor presidente. Inicialmente, queria iniciar as minhas considerações com relação a esse projeto de lei. E eu aqui não sou contra nenhum servidor, né, que trabalha na área da licitação. A gente sabe da importância da administração, da licitação para a administração pública, né, para a eficiência e para as melhores compras. Então, sem a licitação, nada funciona. Inclusive, o projeto de lei, né, ele tem precedentes legais, porém, eu não vejo que seja o momento. A Câmara acabou de aprovar um projeto que cortava direitos de servidores adquiridos através de ações trabalhistas e menos de 96 horas depois o Executivo dá entrada nesse projeto aí, né, para poder criar essa gratificação. Seria uma incoerência por parte dessa casa, né, devido a tudo que ocorreu nas últimas horas. Então, isso realmente deixa a gente muito pensativo de quais são as prioridades. A gente sabe que tem outros servidores que estão requerendo os seus direitos através de salubridade, até mesmo sem condições de EPIs para poder trabalhar. Então, eu reconheço a importância, né, da comissão de licitação, porém, o que eu vejo, devido ao que eu venho acompanhando com relação, uma das áreas que eu tenho mais atuado, fiscalizado, são as licitações. O prefeito municipal já responde processos de improbidade administrativa, né, devido a obras realizadas, inclusive a aquisição de veículos. E a Lei 866 de 1993, que disciplina os procedimentos licitatórios e, consequentemente, as atribuições da comissão de licitação, ela é bem clara. Seguinte, que os membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada e lavrada em ata na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Então, o que acontece? O prefeito deve estar tendo sérias dificuldades para poder formar essa comissão de licitação, porque inclusive pessoas que já participaram encontram-se com os bens bloqueados solidariamente com o prefeito e as empresas que participaram. Então, a gente tem que falar aqui o português claro, né, e poder orientar a população. Então, essa gratificação, com certeza, deve ser para poder, de alguma maneira, tentar aliciar funcionários para participar das licitações, né.
Só que o meu posicionamento vai ser contrário, devido a tudo que ocorreu, mas as pessoas também que forem participar dessas comissões, tomem muito cuidado, porque tem sobre os atos administrativos uma nuvem negra, né, que em breve a gente terá realmente tudo às claras, tudo que vem acontecendo dentro da administração. E infelizmente, porque muitas vezes as pessoas acabam sendo coagidas ou sendo ludibriadas por essa administração que é mestre em fazer esse tipo de atitude. Então, o que a gente vê aqui é isso, não é nada pessoal contra os membros de comissão de licitação, os funcionários lá, a gente sabe do caráter e da dignidade, mas a gente tem um alcaide que não tem responsabilidade com as suas atribuições. Discussão? Em votação. Adalberto, Totalmente contra. Tucci, Contra. Silvio, Contra. Dominique, Paula, seu Paulo, Contra. Cássia, Contra. Gustavo. Contra. Projeto não aprovado, executivo, primeira votação. Pode seguir, secretária. Projeto de Lei Ordinária 49, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual vigente, LOA. Leitura de pareceres. Parecer unificado da Comissão de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal visando a abertura de crédito adicional especial à LOA. A abertura desse tipo de crédito está prevista no artigo 41 e 42 da Lei 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, e no artigo 167 da Constituição Federal. Conforme afirmado na justificativa, as alterações se fazem necessárias para atender o convênio do MIT, referente à estruturação do turismo no município, bem como para o município que necessita de próteses. Sendo assim, diante do exposto, não há impedimento na tramitação do presente projeto, pois não vislumbramos óbice de ordem legal em seu texto. É o parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2019. Comissão Permanente de Justiça e Redação, Silvio Zebano, relator, Carlos Matheus Gomes Garcês, presidente, e Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice a regular tramitação do projeto de lei. Portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Matheus Gomes Garcês, relator. Silvio Zebano, presidente. Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, o qual logra autorização legislativa para abertura de crédito adicional na LOA. O projeto em estudo encontra respaldo na legislação vigente. Vejamos. Com relação aos requisitos exigidos no artigo 172, parágrafo único e 173 do Regimento Interno, tem-se que o presente projeto os atendeu. O presente projeto de lei encontra respaldo legal no artigo 136, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal. Quando a sua proposição, verifica-se que for eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência privativa do prefeito, nos termos do artigo 184, inciso 3, do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Foram observados os artigos 43 e 46 da Lei Federal 4.320/64, no que se refere à apresentação das tabelas, anexos e valores contidos no projeto. Recomendo aos nobres vereadores, em especial à Comissão de Finanças e Orçamento, que solicitem orientações ou parecer técnico junto ao setor contábil desta Casa de Leis, com o objetivo de se verificar a regularidade do presente projeto de lei no que se refere ao seu aspecto contábil, financeiro e orçamentário. Quanto ao mérito, caberá aos nobres edis sua apreciação. Desta forma, após instruído com o parecer das Comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, na forma regimental, o projeto poderá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Portanto, sob o ponto de vista legal, entendo que o presente projeto de lei poderá prosseguir pelos fundamentos acima expostos. Salvo melhor juízo, este é o nosso entendimento, a análise da autoridade competente, que, nos 27 de novembro de 2019, Felipe Machado Costa, setor jurídico. Primeira discussão.
Em primeira votação. Silvio, Sim. Dalberto, Sim. Tucci, Sim. Gustavo, Sim. Cássia, Sim. seu Paulo, Sim. Paula, Dominique. Sim. Aprovado. Pode seguir, secretária. Ofício GP 467, 2019. Excelentíssimo senhor, em atenção ao ofício de informação 238 de 2019, de autoria do vereador Luiz Gustavo, venho pelo presente encaminhar resposta do apontamento pela Secretaria do Meio Ambiente. Sem mais para o momento, apresento o protesto de consideração, atenciosamente, Laurindo Joaquim, ao vereador Luiz Gustavo. Acompanho todas as fotos, vereador, se o senhor quiser cópia. Ofício GP 467 de 2019, em resposta ao requerimento 183 de 2019. Providências contra a instalação de placas de trânsito em nossa cidade. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a dirigir a Vossa Excelência em resposta ao requerimento supramencionado, informar que serão instaladas as placas de trânsito no início de 2020, visto que as placas é de suma importância para toda a população. Sem mais para o presente, subscrevo com elevado apreço, distinto consideração, atenciosamente, Laurindo Joaquim, vereador Silvio José. Ofício GP 468 de 2019, em resposta ao requerimento 187 de 2019. Informações sobre os motoristas da saúde que trabalham em forma de prestação de serviço. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a dirigir a Vossa Excelência em resposta ao requerimento supramencionado, informar que a lei permite que os motoristas não sejam registrados e quem decide a forma de contratação é a OS. Sem mais para o presente, subscrevo com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Laurindo Joaquim, ao vereador Paulo Roberto. Ofício GP 470 de 2019 encaminha várias respostas. Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho por meio dessas respostas os ofícios que foram encaminhados ao Executivo Municipal. Ofício SV 231 de 2019, assunto: término da obra no bairro da União. Autor João Batista. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que, a pedido do nobre Edil, em ofício será programado o término da obra no início de 2020. Ofício SV 225 de 2019, assunto: verificação de torres sem iluminação. Autor Paulo Elias. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será tomadas as devidas providências referente ao solicitado. Ofício SV 232 de 2019, assunto: limpeza no Rio Verde mais alto. Autor Carlos Mateus. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que, conforme averiguado com o secretário de Obras, vossa solicitação já foi atendida. Ofício SV 244, 2019, assunto: colocação de lâmpadas no ponto de táxi. Autor Adalberto. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será estudada a possibilidade para atender vossa solicitação. Ofício SV 242, 2019, assunto: limpeza no córrego localizado no bairro do Fogueteiro. Autor Adalberto. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será tomada as devidas providências referentes ao solicitado. Ofício SV 236 de 2019, o assunto: limpeza no bairro Fogueteiro, Mato Alto. Autor Luiz Gustavo. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será tomada as devidas providências referentes ao solicitado. Ofício SV 239 de 2019, assunto: aquisição de lixeiras para a rua Nena Braga. Autor Luiz Gustavo. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será instalada lixeiras em todos os bairros do município. Ofício SV 229 de 2019, assunto: instalação de iluminação secundária no bairro da União. Autor João Batista. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que já está finalizado o projeto e será colocado no início do ano de 2020. Ofício SV 273 de 2019, o assunto: canalização do córrego do bairro Fogueteiro. O autor Luiz Gustavo. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será feito o sistema de esgoto no bairro do Fogueteiro e os resíduos em geral não serão mais lançados no rio, evitando assim transtornos à população. Ofício SV 267 de 2019, assunto: protetor solar para os agentes do PSF do bairro de São Miguel. O autor Luiz Gustavo. Em resposta à indicação supramencionada, informar que é de grande importância a vossa solicitação, juntamente com a Secretaria de Saúde, para tomar as devidas providências. Ofício SV 270 de 2019, assunto: limpeza nas bocas de lobo, bueiro e canaletas. O autor Luiz Gustavo. Em resposta ao ofício supramencionado, informar ao nobre Edil que vossa solicitação já foi atendida, só faltou na residência da munícipe Joana, a casa 580, mas já estamos tomando providências. Ofício SV
260 de 2019, o assunto iluminação no pontilhão do bairro São Benedito. O autor é Adalberto. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que será vistoriado para análise e providências. Ofício SV 234 de 2019, assunto poda de árvore na Praça Joaquim Nogueira. O autor Paulo Roberto. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que, visto com a agricultura, será vistoriado para análise e providências. Ofício especial 19, o assunto doação de bicicleta para a premiação dos melhores alunos. Autor Luiz Gustavo. Em resposta ao ofício supramencionado, vem através do presente que sabemos da importância de incentivar o estudo dos nossos jovens, bem como reconhecer o reconhecimento daqueles que dedicam, contudo, não temos previsão orçamentária para efetuar tal despesa. Ofício SV 249 de 2019, assunto projeto de lei de revitalização nas praças de Queluz. Autor Cássia Maria. Em resposta ao ofício supramencionado, informar que estão sendo realizadas melhorias nas praças com o projeto do MIT. Este projeto está sendo de grande valia para a nossa cidade. Ofício SV 252 de 2019, assunto que seja seja abonado o dia de trabalho na data do aniversário do servidor público, autor João Batista. Em resposta à indicação mencionada, informar que será estudada a possibilidade. Ofício SV 246, 2019, assunto aquisição de computadores para o PSF no bairro São Miguel. O autor Luiz Gustavo. Em resposta à indicação mencionada, informar que será realizado um levantamento no PSF do bairro São Miguel para aquisição de computador para atender o solicitado. Ofício SV 245, 2019, assunto Academia ao Ar Livre para o bairro Recanto dos Pássaros. Autor Luiz Gustavo. Em resposta à indicação supramencionada, informar que vamos dar uma atenção a este bairro que tanto necessita de melhorias. Sendo assim, será estudada a possibilidade de aquisição de Academia ao Ar Livre. Ofício SV 241 de 2019, assunto melhorias no bairro Recanto dos Pássaros. Autor Luiz Gustavo. Em resposta à indicação supramencionada, informar que está dentro do nosso projeto a melhoria na iluminação do bairro Recanto dos Pássaros, referente à limpeza na travessa Professora Ieda do Amaral e reparo na calçada localizada na travessa Firmino Martins, serão tomadas as providências necessárias. Ofício SV 223 de 2019, assunto iluminação no bairro Cascata. Autor Luiz Gustavo. Em resposta à indicação supramencionada, informar que já informamos a Electro para a colocação do transformador no bairro da Cascata. Estamos aguardando providências. Ofício SV 230 de 2019, assunto parabenizar a limpeza do cemitério. Autor Carlos Mateus. Em resposta à indicação supramencionada, em resposta ao ofício supramencionado, agradecer primeiramente o reconhecimento das solicitações atendidas, e é muito gratificante ter o trabalho reconhecido, mesmo sabendo que temos um caminho longo e duro a fazer. Ofício SV 227 de 2019, limpeza e pintura nas passarelas de nossa cidade. Autor Carlos Mateus. Em resposta à indicação supramencionada, informar que a limpeza nas passarelas será tomada as devidas providências. Quanto à pintura, já enviamos um ofício de solicitação à CCR Nova Dutra para que seja feita o mais rápido possível. E o ofício SV 235 de 2019, assunto colocação de uma caixa comunitária no bairro da União. Autor Paulo Roberto. Em resposta à indicação supramencionada, informar que está dentro do nosso projeto para o início de 2020 a construção de uma base para a colocação da caixa comunitária para atender a população do bairro da União. Ofício em resposta ao requerimento 169 de 2019 da vereadora Paula. Ela já solicitou cópias, já está sendo encaminhado. Ofício GP 466 de 2019. Excelentíssimo senhor, em atenção ao ofício de informação SV 248, de autoria da vereadora Cássia Maria Nemetala, venho pelo presente encaminhar resposta em apontamento pela Secretaria do Meio Ambiente. Sem mais para o momento, apresento protesto de consideração. Atenciosamente, Laurindo Joaquim, a vereadora Cássia Maria. Ofício
25, CC 2019, Cruzeiro, 19 de novembro de 2019. Pelo presente, atendendo ao solicitado através do ofício PC 252 de 2019, encaminho a Vossa Excelência a cópia do registro digital de ocorrência número 134 de 2019, cuja natureza é de crime de responsabilidade, onde figuram como indiciados Flávio Justino de Campos, autuado em flagrante delito, Carlos Marcelo Gomes Garcês e Laurindo Joaquim da Silva Garcês, prefeito municipal de Quirino, São Paulo, para conhecimento e providências. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de estima e consideração, atenciosamente, Sandra Mara Pinto Vergal, ao vereador Luiz Gustavo. Perdão, Luiz Fernando. Encaminhou. Quem encaminhou o pedido foi o vereador Luiz Fernando. Ofício 89 de 2019, que é Luz, 27 de novembro. Ofício 99, tá? De 2019. Assunto, ofício SV 232. Venho pelo presente informar que a limpeza do Rio Verde foi realizada na semana do dia 26 do 10. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira. Ofício 100, de 2019, o assunto, ofício SV 226, em relação ao bueiro aberto perto do viaduto. Venho pelo presente informar que a responsável pela manutenção é a concessionária Nova Dutra, cabendo a esta a manutenção do trecho. Informo também que a mesma está fazendo reparos nas proximidades e o que tudo indica será atendida a vossa solicitação. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira, secretário de Obras. Ofício SV 107 de 2019, o assunto é o requerimento 175. Agendar a reunião. Venho pelo presente informar que estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agende um horário para a reunião pelo telefone 12-3147-2143. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira, secretário de Obras, e Evandro Coelho da Silva, diretor de Serviços, Manutenção e Limpeza Pública. Ofício 108 de 2019, assunto resposta ao ofício 187 de 2019, requerimento 177. A Rua Brasleme. Venho pelo presente informar que está previsto no cronograma de obras para janeiro de 2020. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira, secretário de Obras. Ofício 109 de 2019, assunto SV 206 de 2019, nos bueiros da cidade. Venho pelo presente informar que a Sabesp possui um acordo com a Prefeitura e eles serão os responsáveis pela manutenção das ruas na entrada da cidade. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira, secretário de Obras. Ofício 110 de 2019, assunto limpeza e reforma na rodoviária. Venho pelo presente informar que a reforma da rodoviária teve início no dia 11 de novembro de 2019. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira, secretário de Obras. Ofício 111 de 2019, requerimento 166, coleta de lixo. Venho pelo presente informar que o caminhão não consegue ir até o fim dos logradouros citados devido à logística. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar o protesto de elevada consideração, atenciosamente, engenheiro Sidney José Ferreira, vereador Luiz Gustavo. Secretaria de Meio Ambiente. O ofício da Secretaria de Meio Ambiente 75 de 2019, em resposta ao requerimento 312 de 2019. Excelentíssimo senhor vereador e pares,
Contenciosos cumprimentos tem este a finalidade de, em atenção ao requerimento acima citado, esclarecer as solicitações neste contido. Quero salientar que na data de hoje foi realizada uma reunião entre a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio com a Secretaria de Obras, a fim de sanar o problema elencado no requerimento em questão, e ficou decidido que o caminhão de coleta de lixo passará a circular no bairro em questão segunda, terça, quarta e sexta. E na quinta-feira, o caminhão da coleta seletiva estará recolhendo os lixos recicláveis. Quero ressaltar que não temos medido esforços na tentativa de resolver o problema que já é conhecido, mas, infelizmente, todas as investidas para remediar o óbito têm que ser tomado eficazmente diante do problema social que existe naquele local. Lamentavelmente, a população tem o hábito de depositar o lixo depois que o caminhão faz a coleta. E, com isso, todas as medidas para mitigar o problema não têm surtido o efeito esperado. Ao ensejo, na expectativa de ter prestado as informações solicitadas, renova os protestos de consideração e apreço. Marcos Sérgio Souza, secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, vereador Luiz Gustavo. Ofício 76, em resposta ao requerimento 190 de 2019. Excelentíssimo senhor vereador Spares. Contenciosos cumprimentos tem esta finalidade de, em atenção ao requerimento acima citado, esclarecer as solicitações neste contido. Quero ressaltar que já foi encaminhado para a Secretaria de Obras e essa, na medida do possível, tem feito as podas necessárias. Ressalto ainda que, diante da quantidade de serviços que existe na conservação de um município, nem sempre é possível cumprir todo o cronograma e todas as solicitações de poda imediatamente. Ao ensejo, na expectativa de ter prestado as informações solicitadas, renova os protestos de consideração e apreço. Marcos Sérgio Bernardo Souza, secretário de Meio Ambiente e Agronegócio. Ofício GS 517 de 2019, em resposta ao requerimento 182 do soro antiofídico. Com os meus cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento 182 de 2019, referente ao estoque de soro antiofídico no município, seguem informações. No momento, o Brasil passa por uma diminuição da disponibilidade dos soros antiofídicos para tratamento mediante acidente com animais peçonhentos. Os soros em questão são produzidos por 4 institutos estaduais: Instituto Butantan de São Paulo, Instituto Vital Brasil, Rio de Janeiro, Fundação Ezequiel Dias, Minas Gerais, FUNED e Centro de Produção de Pesquisa de Imunobiológicos, Paraná, CPPI, que passa por adequações estruturais, levando à redução na produção e, consequentemente, dos estoques existentes. A produção de soros desses institutos é toda destinada ao Ministério da Saúde, que distribui para os estados e estes aos municípios. O município de Queluz faz parte do Grupo de Vigilância Epidemiológica 33 de Taubaté, São Paulo, responsável pela diminuição dos soros, e considerando que o desabastecimento foi tomada uma série de medidas para o uso e distribuição dos estoques de soro em questão, para que todos os pacientes sejam adequadamente atendidos. Entre as medidas, Queluz deixou de ser ponto estratégico, ou seja, não possui estoque de soro. Assim, foram direcionados alguns serviços de saúde como pontos estratégicos para administração de soro. Para Queluz e região, o pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro está com referência devido à capacidade instalada de recursos frente a complicações de casos. Em específico, ao requerimento sobre as medidas a serem norteadas para o caso de acidentes, o atendimento continua sendo no pronto atendimento de Queluz e, na necessidade de receber soro, será de imediato demanda livre, encaminhado ao pronto-socorro de Cruzeiro. É importante esclarecer que nem todos os casos de acidente por animais peçonhentos necessitam de soroterapia. Por isso, a importância da agilidade do atendimento por equipe capacitada. No caso do socorrista, é importante lavar o local da picada com água e sabão, procurar tranquilizar a pessoa mantendo repouso, procurar atendimento médico o mais rápido possível. Somente os médicos podem prescrever o soro adequado, se possível sem expor o risco. Levar a cobra, viva ou morta, para ajudar os médicos na identificação do soro correto a ser aplicado, já que cada cobra precisa de um soro diferente, ou fotografar o animal. O socorrista não deve fazer sucção do veneno, pois isso é mito. Não fazer
torniquetes ou garrotes, não cortar o local da picada, não colocar folhas, pó de café ou qualquer outra coisa na ferida, não oferecer bebidas alcoólicas à vítima e não dar medicamentos. Sendo que nos apresenta para o momento, antecipamos os agradecimentos e renovamos os protestos de autoestima e de consideração, atenciosamente Marilda Uchoas, ao vereador Carlos Matheus. Ofício GS 527 de 2019, em resposta a requerimento de urgência e informação 188 de 2019, transferência de pacientes. Com os cordiais cumprimentos e em resposta ao requerimento de urgência e informação 188 de 2019, sobre transferências de pacientes, quando há necessidade do acompanhamento do médico plantonista que fica responsável pelo plantão, é procedimento e segue informações. Com a modificação do perfil epidemiológico da mortalidade e o crescimento das causas externas e doenças crônicas, o atendimento de urgência ganha maior relevância e impacta na dificuldade de recursos, sendo notória a grande distância entre o desejado para a adequação do serviço de saúde e a realidade de nossa região de saúde. No caso das urgências, o pronto atendimento do paciente é muitas vezes o que separa a vida da morte, a recuperação da saúde, da incapacidade física permanente e requer medidas imediatas de prerrogativa somente do profissional médico. Nossa referência natural para os casos mais graves é o pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro. E, mediante a necessidade de transferência, o médico decide se precisa acompanhar para assegurar ao paciente assistido os cuidados de emergência, retornando ao município assim que o caso for informado à referência, ou seja, a situação somente para as transferências até a Santa Casa de Cruzeiro. As transferências para outros municípios com necessidades de médico somente são realizadas quando estiver disponível o médico ou médica que não esteja no plantão ou este seja substituído por outro. O município trabalha em rede e, na maioria das vezes que ocorreu transferência com o acompanhamento do médico de plantão, foi possível dispor de outro médico para respaldo nos casos de outras urgências. Frente à ausência do médico, o supervisor de enfermagem e demais membros da equipe seguem com o acolhimento dos pacientes e procedimento de rotina. Por outro lado, este cenário é o grande desafio para a gestão dos serviços de saúde na maioria dos municípios, reconhecendo o potencial representado pelo recurso necessário para assegurar a estrutura da oferta compatível com a demanda das necessidades da saúde da população. Além da dificuldade, esta está na disponibilidade de serviço, equipes capacitadas para realizar transferências de urgência, mesmo sendo serviço privado. Sendo que nos apresenta para o momento, antecipamos o protesto de autoestima e de distinta consideração, atenciosamente Marildo Show, secretária municipal de saúde, e o vereador Luiz Gustavo. Ofício GS 530, em resposta à indicação 71 de 2019, equiterapia. Isso mesmo? Ecoterapia. Com os cordiais cumprimentos, em resposta à indicação 71 de 2019, referente à possibilidade de implantação da ecoterapia em nossa cidade, seguem informações da profissional técnica em fisioterapia dessa secretaria. Cabe ressaltar que reconhecemos a importância do método na atenção à saúde das crianças especiais, sendo almejada a ideia futuramente, vista que, no momento, não dispomos de recursos para a implantação. Em anexo, a resposta do serviço da fisioterapia. Sendo que nos apresenta para o momento, antecipamos o protesto de autoestima e de distinta consideração, atenciosamente Marildo Shoas, ao vereador Silvio. Ofício 293 de 2019, em resposta ao ofício SV 222. Em atenção ao ofício 222 dessa Câmara, informamos que podemos implantar o sistema de distribuição de água tratada e coleta e afastamento de esgoto somente após a regularização da área. Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração, colocando-nos sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Luiz Henrique. Ofício da Sabesp 294 de 2019. Em resposta ao ofício PC 293. Em atenção ao ofício 293 dessa Câmara, que encaminha o requerimento 180 de 2019 acerca do bairro da Cascata, informamos que
poderemos implantar os sistemas de distribuição de água tratada e coleta de afastamento de esgoto somente após a regularização da área. Um pedido do vereador Paulo Roberto. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e consideração, colocando sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, atenciosamente, Luiz Henrique Tavares. Rua Antoninho França. Ofício 295, em resposta ao ofício ACV 269, da Rua Antoninho França. Em atenção ao ofício 269 de 2019 desta Câmara, informamos que na Rua Antoninho França haverá implantação da rede de esgoto e pavimentação asfáltica e que deverá ocorrer nos próximos meses. Estamos aguardando a entrega do cronograma pela contratada. Quanto ao bairro da Cascata, informamos que a implantação de sistema de água e esgoto na área depende de regularização da mesma. Aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração, colocamos sempre à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Luiz Henrique Tavares. Esses três últimos ofícios da CCR Nova Dutra, eles têm praticamente o mesmo teor. É referente ao ofício PC 284, requerimento 60 da vereadora Paula, 60 de 2019. Assunto: solicitação de construção de um passeio ao longo da Avenida Virgílio Camargo da Silva. Prezados senhores, fazemos referência ao ofício em epígrafe, por meio do qual encaminho o requerimento 60 de 2019, solicitando que esta concessionária construa um passeio ao longo da Avenida Virgílio Camargo da Silva, nas proximidades da Praça Geraldo Ribeiro. Sobre o assunto, servimos-nos da presente para esclarecer o quanto segue. A concessão da rodovia Presidente Dutra, por se tratar de rodovia federal, é regida pelas disposições contidas no contrato de concessão 137/95, dígito 00, celebrado na data de 31/10/95, entre a União Federal, então representada pelo extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodais, DNR, hoje a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a concessionária da rodovia Presidente Dutra S.A., Nova Dutra. No escopo de investimentos previstos no contrato de concessão, visando a execução das obras na rodovia Presidente Dutra, não há previsão para a implantação de passeio no local supramencionado, sendo certo que qualquer alteração no referido programa deverá ser previamente examinada e aprovada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, com o devido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Contudo, a despeito de não constar nas previsões contratuais, ressalta-se que nada obsta que o município de Queluz, em parceria com empresas e ou indústrias locais, envie esforços na apresentação de projetos das obras de implantação do passeio e as execute. Atividade essa que correrão às expensas do município ou empresas e indústrias locais, se for este o caso, e para as quais essa concessionária se coloca à disposição para orientação quanto à tramitação do projeto perante a agência reguladora. Sendo que nos cumpria informar, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente Virgílio Leocardo, gestor de atendimento, CCR Nova Dutra. É o mesmo teor das demais respostas para a vereadora Paula, sobre a implantação de iluminação e sobre as melhorias na entrada da Rua Corifeu de Azevedo Marques. É o mesmo teor, não consta no contrato. É só, presidente. Eu queria, antes de terminar, eu queria uma cópia daquele que veio da Santa Casa, tá? Se vai dar para a Paula, também gostaria de uma cópia. Bom, secretário. Declaro aberta a palavra livre e quero colocar também em votação aqui o pedido da vereadora Paula, que ela está pedindo para se retirar da mesa por uns problemas. Vou colocar em votação a saída da vereadora. Tucci? Sim. Adalberto? Sim. Silvio? Sim. Dominique? Sim. Gustavo? Sim. Cássia? Sim. Seu Paulo? Sim. Paula? Pois não, vereadora, pode ir. Com a palavra, a vereadora Cássia. Eu
gostaria, por favor, de solicitar, presidente, a minha retirada também do restante da sessão, tendo em vista que eu estou com problemas em casa, minha filha está adoentada, e como vai haver sessão extraordinária da segunda votação dos projetos de lei que estão na casa e não há a votação, todo mundo está sendo uma votação unânime de todos os projetos, quem está votando contra todos os projetos, nós estamos votando a favor de todos os projetos. Gostaria de solicitar a minha dispensa da continuação da sessão e da sessão extraordinária, por favor. Então, eu vou colocar em votação a dispensa da vereadora Cássia, tá? Dominique. Sim. Dalberto. Sim. Tucci. Sim. Silvio. Sim. Seu Paulo. Sim. Cássia. Sim. Gustavo. Sim. Está dispensada, vereadora. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Com a palavra, vereador Dominique. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos novos edis, ao pessoal presente aqui na Câmara aqui, e ao pessoal da internet. Vou ser breve hoje. Ao Executivo, eu quero fazer um ofício, senhor presidente, de esclarecimento se o processo seletivo vai haver prorrogação dele. O processo seletivo vai haver prorrogação dele. É ofício? É um ofício de esclarecimento ao Executivo. Tá ok. Pode seguir. E também eu quero pedir ao Executivo para que faça a limpeza lá do lado da rua da Figueira, lá para cima, lá que também está precisando lá, senhor presidente. É ofício? É. E no mais, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Gustavo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres pares, funcionários dessa casa, aos amigos presentes aqui, gostaria de cumprimentar o ex-vereador Fernando de Heribello, Guilmar Caiana, o Márcio, que é presidente da Associação dos Moradores de Bairro da Figueira, e também Bruno Monteiro, servidor público municipal. Gostaria de iniciar solicitando uma moção de pesar ao senhor José Edson Torino, ex-prefeito municipal, pelo seu passamento, e como é de praxe para essa casa, a gente não pode deixar em branco, diante de todo o legado, toda a história dentro do município de Queluz, legado esses como casas populares, o muro de arrimo na Santa Casa. Então, nada mais do que justo a gente fazer as honrarias, né, a todos os familiares, amigos e admiradores, né, desse político, desse amigo, desse cidadão queluzense que nos deixou. Em discussão, moção de pesar ao José Edson Torino. O vereador foi muito bem lembrado. Eu não estava aí no dia que ele faleceu, por motivos particulares também de doença, né? Mas foi muito bem lembrado. Foi um bom prefeito na sua administração, principalmente na sua primeira administração no nosso município, né? Fez muitas obras e, com certeza, merece a moção de pesar da nossa Casa de Leis. Em votação, Tucci. Sim. Silvio. Sim. Dominique. Gustavo. Sim. Seu Paulo. Sim. Aprovado. Pode seguir, vereador. Também gostaria de continuar minhas considerações a respeito dos dois projetos que passaram aqui nessa Casa de Leis. Foi um momento muito acalorado desse debate, o plenário estava cheio, os servidores mobilizados aí, né, parabenizar eles pela mobilização. Infelizmente não logramos êxito aqui nesse plenário, mas o debate foi amplo e a gente fez, dentro da medida do possível, tudo para poder garantir, né, que eles tivessem seus direitos garantidos aí a curto prazo, né, e o que a gente vai ver agora é realmente eles recebendo uma previsão um pouco mais distante, mas foi válido toda a mobilização, né, a gente tem que reconhecer a força do servidor público municipal,
e a gente tem que sempre valorizar esses profissionais que estão diariamente aí se dedicando à nossa população, às nossas crianças, né? O pessoal da limpeza pública, todos aqueles que labutam aí no nosso município, merecem o nosso respeito. Então eu considero que foi um momento triste, mas a gente tem que respeitar aí a maioria do plenário. A gente está numa casa, né, de deliberações, onde o voto prevalece, mas vocês podem contar comigo sempre que precisarem, né, para a gente poder estar realmente lutando por melhorias. Não foi dessa vez, mas vocês têm aqui, com o vereador Gustavo, pode sempre contar, né, para trazer as demandas aqui e lutar por melhorias para os senhores. Também, né, lembrando esse prejuízo, né, que houve dos servidores públicos municipais, o senhor Laurindo, nosso prefeito municipal, ele vem seguindo à risca, né, os ensinamentos deixados pelo seu companheiro em 2010. A Lei 490, como eu falei e quero frisar novamente aqui, ela também trouxe prejuízo aos servidores públicos municipais, né, criando subclassificações, né, onde os servidores prestaram concursos há muito tempo atrás para as mesmas funções e, de repente, na reforma administrativa houve esse prejuízo, né, até hoje. Todo mês, quando os servidores vão receber aí, vem a diferença nos seus salários equiparados com outros que exercem ou exerciam, né? Porque a reforma ela acabou subtraindo e tirando e prejudicando esses servidores sem qualquer critério. Então, a escola dos senhores vem sendo bem seguida, né? E, lamentavelmente, que dessa Casa de Leis comungue mais uma vez dessas injustiças. Então, fica um alerta para o senhor, né, que o senhor está prestes a sair da prefeitura, mas o senhor pode ter certeza que a prefeitura não sairá do senhor. O senhor responderá aos processos da mesma maneira que o senhor Zé Celso continua respondendo na justiça, né, inclusive, né, com as contas rejeitadas por essa casa e depois revistas e derrubadas numa decisão liminar do desembargador em São Paulo. Então, o senhor terá o mesmo tratamento, o senhor pode ter certeza, porque a injustiça ela nunca fica impune, tá? Outra questão também foi com relação à extinção dos cargos dos professores, 10 cargos, criando mais 10 cargos de assessor de educação escolar, aonde não tem nenhum critério, né, somente o ensino médio, onde provavelmente trará prejuízo, né, às nossas crianças portadoras de necessidades especiais. E o projeto de lei tinha esses aperfeiçoamentos onde não foi possível, né? Mas fica essa preocupação e também a solidariedade aqui desse vereador com os pais de crianças portadores de necessidades especiais, que também tiveram nesse projeto de lei mais um prejuízo. Então a gente espera que o executivo, diante das colocações, reveja, mande aqui um novo projeto para poder fazer as modificações necessárias, para que ele possa fazer o processo seletivo e garantir o direito dessas crianças com profissionais capacitados, assim como eram os professores, né, PEB 1, PEB 2, né, que ocuparam esses cargos que foram extintos, não estavam em vacância, mas a gente tem que repor com pessoas realmente que têm as qualificações, né, necessárias para tal. Do mais, só mesmo essas considerações, né, referente a esses casos que se passaram aqui nessa Câmara, que me deixou muito a refletir sobre tudo e sobre o nosso papel aqui dentro, perante a nossa sociedade, né? A gente vê muitas vezes a injustiça e acaba se sentindo impotente, né, por não conseguir realmente fazer as coisas, né, da maneira que a gente espera e do que a maioria da população solicita. Mas fica esse aprendizado, né, que a gente vai tirando dia a dia aqui dentro dessa Casa de Leis, né, e sempre reforçando o nosso compromisso, né, de olhar no olho de cada cidadão de maneira transparente e buscar representar cada um dos senhores de maneira digna. Meu muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite. Com a palavra, o vereador seu Paulo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nobres pares, funcionários,
todos que estão aqui nessa noite nos prestigiando, todos que estão assistindo pela internet. Eu gostaria de fazer uma indicação. Terça-feira passada, eu assisti o prefeito, ele fazendo seus comentários na Rádio Queluz. Então, ele falou sobre as praças, né? Vão ser toda restaurada. Mas eu queria que essa indicação, eu também dizendo ao senhor prefeito, não somente as praças aqui central, mas também não esquecer das praças dos bairros. A praça da Recanto dos Pássaros, Figueira, então, diversas praças, né? Então, aqui, a Praça da Bíblia, Praça Recanto dos Pássaros, Praça de Santo Antônio, que não ficasse esquecida essas praças, que já estão numa situação muito difícil. Até gostaria que nessa indicação, o prefeito, nesse final de ano, ele desse uma caiação para tampar o sol com a peneira, mas já vai ajudar bastante. Também gostaria de fazer um requerimento do bairro do Fogueteiro. Pode ser tudo no requerimento somente. No bairro do Fogueteiro, ali tem 2 pontes. E eu quero pedir o corrimão dos 2 lados dessas 2 pontes. Uma fica em frente à Igreja Católica, ali situada em frente à Igreja Católica. E a outra fica na Rua das Palmeiras. Também o corrimão dos 2 lados. Ali não aconteceu tragédia, porque algo tem ajudado, não é isso? Então, eu gostaria que esse requerimento fosse incluído tudo isso aí. Na rua Recanto das Flores, necessita de iluminação. Inclusive, eu mandei no zap do prefeito tudo que foi filmado ali. Na rua do Recanto das Flores, necessita de iluminação, poda das árvores. Por quê? Da poda das árvores, porque está dificultando a iluminação, que deixa muito escuro aquele setor ali. Capina, do modo geral, e o calçamento. Eu mostrei para o prefeito no zap a situação que se encontrava ali, tive com diversos moradores, e eu estou atendendo os pedidos das pessoas, e que é o dever do vereador. Estar presente, sempre atuante com a necessidade dos bairros, né? A Rua das Mangueiras, os moradores pedem uma lixeira. O que acontece ali? Ali está uma coisa lamentável. Muito lixo pelas ruas. E o que acontece? O caminhão o caminhão faz o recolhimento direitinho. Mas, com o novo lixo, não tem onde as pessoas colocar o lixo. Então, hoje eu venho pedir uma lixeira, inclusive o prefeito falou que vai fazer essa lixeira. Mas isso já vem de diversos vereadores pedindo e nada feito naquele setor. E uma coisa lamentável ali no bairro do Fogueteiro, não sei se é falta de pessoas que têm que tomar conta desses setores e que não existe na realidade. Eu peço ali ao executivo que ele envie pelo menos 2 vezes por semana um funcionário para fazer a limpeza ali no bairro. Que ali é estado de calamidade, pô. Todos pagam a limpeza, pagam, e não tem a limpeza, um bairro, desculpe a expressão, mas um bairro sujo, e não é dessa forma que deve proceder. Então, e também queria, nesse requerimento, de colocar esse requerimento, o cheiro horrível que tem aquele esgoto ali, e também diversos vereadores já pediu sobre uma informação, e até hoje ninguém falou nada, o prefeito não diz alguma coisa para nós, se vai fazer, se vai arrumar, e os moradores ali sofrem com isso, né? Então, eu gostaria que tudo isso que eu falei aqui fosse incluído num só requerimento. Eu creio que ele vai nos ajudar e ajudar as pessoas ali, principalmente as pessoas que ali residem. Sem mais, eu desejo a todos um bom recesso e nós, em 2020, possamos estar aqui com a graça de Deus, não é isso? Com saúde,
para a gente fazer o melhor. Eu quero pedir desculpa a alguns vereadores, funcionários, porque a gente é falho, não somos perfeitos, mas procuro fazer o melhor. Mesmo com muitos, às vezes, indignados, às vezes, com a minha pessoa, ou aborrecido com alguma coisa que eu fiz, mas eu sempre procurei fazer o melhor. O melhor para a minha cidade, para o meu semelhante e para a nossa população. Somos queluzenses e temos que fazer o melhor. Muitas vezes nós votamos contra ou votamos favorável, mas eu sei que eu estou votando. Eu sei porque eu estou votando contra e sei porque eu estou votando sim. Às vezes a idade, ele mostra para a gente a realidade, o que é certo e o que é errado. Mas nem tudo a gente pode agradar, né? Mas eu desejo a todos nós vereadores que para o ano a gente encerra o nosso mandato e, como foi dito hoje numa pequena reunião, nós estamos fazendo o melhor. Todos nós estamos procurando fazer o melhor. E vamos terminar fazendo o melhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, fazer um requerimento do vereador Paulo em discussão, requerimento de todos que ele quer que coloque, né? Todos os itens, né? São bastantes, são vários. Aí está em discussão. Eu acho que é certo. Ele está mostrando as falhas lá. E a nossa obrigação é fazer isso mesmo. Em votação. Tucci. Dalberto. Silvio. Sim. Dominique. Gustavo. Sim. Seu Paulo. Sim. Aprovado. Presidente, o senhor concede uma parte para mim reiterar aqui coisinha mínima? Uma moção de pesar? 2 minutos, pode ser? Senhor presidente, então, queria também fazer uma moção de pesar pelo passamento também do nosso amigo Danilo Salles. A gente se divertiu muito ali na rua Corifeu, soltando pipa, jogando bola, né? E infelizmente ele nos deixou esse final de semana. Um jovem, né, cheio de vida pela frente, mas que infelizmente por esses motivos que assolam muitas pessoas, né, muitos brasileiros hoje aí, nos deixou. Então não poderia deixar também de deixar as considerações a Ifigênia, sua mãe, né, e todos os familiares ali, os filhos, né, que ele deixa, mas tenho certeza que ele deixará uma grande lembrança no coração dos seus amigos e todos aqueles que conviveram com ele nesse período que ele esteve ao nosso lado. Então também só reiterando e fazendo essa moção de pesar para o Danilo Salles. Em discussão, a moção de pesar Danilo Salles pelo vereador Gustavo. Em votação, Silvio. Sim. Dalberto. Sim. Tucci. Dominique. Gustavo. Sim. Seu Paulo. Sim. Sim. Com a palavra o vereador Tucci. Boa noite a todos os servidores, vereadores, a todos que estão aqui no plenário nos assistindo, a todos que estão na internet. Hoje eu não tenho muito o que falar, não. Não vou fazer solicitação, não vou fazer requerimento. Só como ressaltar em relação à sessão polêmica há 2 dias atrás, 3 dias atrás, eu quero ressaltar certas contradições e pedir para as pessoas realmente que tomem cuidado com as informações que vêm sendo colocadas. Como todo mundo fala, o ano que vem é um ano político, está todo mundo sujeito a manipulações, né? Prestem bem atenção no que está sendo dito aqui, avaliem a verdade, porque o ano que vem, se esse ano já teve essas polêmicas todas, tentando denegrir a imagem, às vezes, de representantes do povo,
o ano que vem aumentará, né? Sabemos que muitas obras vão ser feitas, não vão ser relacionados, não tem nada de ligação com política, com o âmbito político, como eu falei. Não podemos esquecer, solicitações de muitos vereadores aqui vão ser, o ano que vem, contemplados, essas reformas, devido ao contemplamento do MIT, que o ano que vem vai ser o primeiro ano, o município vai iniciar as obras com o orçamento do MIT, né? Então, muitas obras vão sair. Sabemos que obras não saíram muitas obras que venham a causar impacto no nosso município, devido ao orçamento, é lógico. O MIT é uma coisa paralela. Outras execuções de obras que estão sendo feitas são de emendas, né? Então, aí que está a preocupação nossa em relação aos outros projetos em não sujar o nome da prefeitura, né? Então, a preocupação é essa, porque as obras hoje, em benefício da população, são oriundas de uma CND, né? Do município ter o nome hoje regularizado, limpo, para poder receber as emendas. E falando da contradição da reunião passada, que nem foi em sessão, que tinha algumas pessoas que falavam que será se vai dar tempo de pagar as contas até 2024. Muitos ressaltaram aí que não tinha jeito, que não dá tempo, que não vai acabar, será se o orçamento vai dar. Não sei, mas tinha gente querendo que pagasse a conta o ano que vem. Então, é uma contradição, concorda? Se o ano que vem dava e 2024 não dá. Então, é uma contradição no argumento que teve em reunião aí. Então, é o que eu falo. E se prestarem atenção, em todas essas votações e projetos impopulares, vão ter muitas dessas contradições. Então, eu peço que prestem bem atenção nas palavras de quem tem aqui interesse direto ao voto, a se fazer o nome, entendeu? E veja se realmente essas pessoas estão aqui para representá-los. Porque, é o que eu falo, o papel do vereador aqui está acima de tudo, né? A minha preocupação na ocasião era se as pessoas perderiam o direito. Elas não vão perder o direito. A preocupação aqui hoje é isso. Se as pessoas perderão. Aqui, naquela ocasião, quem perderia o direito seria a maioria dos cidadãos, né? Como eu falei, 12 mil, 13 mil habitantes. Então, nós estamos aqui democraticamente representando a maioria. Democracia diz isso. E peço a isso, que avaliem isso com muita calma, veja o posicionamento de cada um, cada um que os representam, para evitar certas distorções, né? Então, a minha preocupação é nisso, em cima disso, porque tem demagogia demais aqui. Tem pessoas que falam só o que algumas pessoas querem ouvir. Aproveitam a oportunidade e não tem responsabilidade, às vezes, pelos atos, né? Eu falo aqui dentro do plenário, não é aí fora, não. Então, eu peço que as pessoas avaliem isso aí o ano que vem, que é um ano complicadíssimo, né? Então, é só isso que eu quero ressaltar aqui. E desejar a todos aqui, como é a nossa nosso último contato aqui em plenário, acredito eu, a não ser que tenha uma extraordinária. Se tiver alguma extraordinária também, a demanda é determinada, não vamos ter as oportunidades de desejar a todos aí um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, e que siga em frente, que o ano que vem seja melhor para todo mundo, é o que a gente espera, é o que todo mundo espera, né? Um dia a dia melhor, um ano melhor e oportunidades, né? Então, é em cima disso que eu falo, e desejo a todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Muito obrigado, presidente, por ter nos representado aqui por esse ano. Sei que não foi fácil, já estive aí, sei como é que é. A todos os membros aí da mesa, a todos os funcionários aqui que nos ajudaram durante esse ano. Um Feliz Natal a todos os queluzenses, a todos os servidores públicos, prefeitura e Câmara Municipal. E isso, que tenhamos um
2020 melhor do que 2019. Não estou falando que foi ruim. Graças a Deus as coisas estão encaminhando, mas que seja melhor. E essa é a intenção nossa, que as coisas venham a melhorar e melhorem cada vez mais. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Silvio. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, nobres vereadores, funcionários da casa. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pela internet. Quero cumprimentar aqui também a ex-vereadora Guiomar, com quem eu tive o prazer de trabalhar junto com ela nessa casa. Cumprimentar o ex-vereador Fernando, que está aqui presente, e aos dois munícipes presentes aqui na nossa Casa de Lei. Não tenho muito para falar, não. Eu acho assim, né? Há muitas acusações, não é? Mas acusar é fácil. Isso tem que provar depois, né? E tem muita coisa que foram acusadas, mas ainda não foram provadas, não saiu o resultado. Então a gente precisa ter esse resultado para depois a gente ficar falando, né? Mas o tempo passa, o tempo dirá quem é que está com a verdade ou não. Mas isso é política, né? E a gente vê muita coisa errada na política, e é na onde a gente fica conhecendo também mais as pessoas. Mas eu não tenho muito o que falar hoje, não. Estou com uma sinusite bem brava, dolorida, mas eu quero desejar aqui um feliz ano novo a todos os queluzenses, né? Um Natal cheio de saúde e paz, para que 2020 venha com muitas melhoras aqui, não só para o nosso município, mas para o Brasil, né, que nós estamos numa fase muito difícil, todo mundo numa situação muito delicada, financeiramente falando, né? E falar também de saúde, por que não? Que está um caos a nossa saúde no nosso Brasil, né? Então, a gente deseja que isso venha a melhorar muito. E ao presidente Fernando, parabéns pela sua excelente administração nessa casa. O senhor foi um presidente aí que nos orgulhou, viu? Parabéns mesmo, você e a mesa que participaram desse mandato. Obrigado, vereador. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Adalberto. Bom, primeiramente desejo uma boa noite a todos, aos nobres edis, internautas e a toda a população. Eu inicio a minha fala nessa última sessão ordinária, esclarecendo alguns fatos referentes às votações do vereador que nos fala. Eu deixo claro que todas as vezes que apresentei meu voto nesse plenário, o mesmo foi consciente, sempre pensando no prol da população. Embora as críticas e discordâncias sejam inevitáveis, compreendo que alguns projetos e determinadas medidas são e serão impopulares. Porém, determinadas situações, o remédio para a melhoria pode ser mais amargo. Em especial, eu falo sobre o projeto recentemente aprovado na Câmara, o qual tem gerado grande repercussão e, infelizmente, negativa. Para elucidar alguns questionamentos, eu gostaria de pontuar situações que possivelmente aconteceriam caso aprovado. Por primeiro, o município poderia sofrer bloqueio em suas contas, resultando em falta de pagamento a fornecedores. Esses comerciantes que comercializam combustível, alimentos, que abastecem os veículos, as despesas da saúde, a educação. Outro ponto importantíssimo seria a falta de pagamento dos profissionais na área da saúde. E, por fim, atraso ou falta de pagamento dos servidores municipais, inclusive aqueles que entraram com ações, em resumo, que luz chegaria ao caos. Encerro minha fala mais uma vez, afirmando que jamais faria ou farei algo que virá
ou vá contra o interesse da população. E reconheço que fui eleito pelo povo, o qual tenho buscando representar com honestidade e desempenhar a melhor maneira possível o meu papel. Aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, aos novos pares edis, meus colegas, funcionários e toda a população querusense, uma boa noite. Boa noite, senhores vereadores, servidores, os munícipes, né, Guilmar, o Márcio, o Bruno, o Fernandinho, nosso amigo lá. Agradecer a vocês a presença aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter hoje mantido um ano aqui na presidência. Fui uma pessoa que fui correto aqui, o que foi certo eu fiz, o que nada que não foi certo também não fiz e não faria, né? Cumpri com minhas obrigações, tudo que a casa necessitava, cumpri as minhas obrigações aqui. Quero pedir desculpa também aos nobres colegas se falhei por algum motivo aqui, se deixei falha com eles, né? Porque o ser humano falha bastante, né? Ninguém é perfeito, né? Também aos funcionários desta casa, quero também pedir desculpa se falhei, se às vezes cheguei aqui, se maltratei alguém, que às vezes chega aqui correndo, uma coisa ou outra, né? Mas estou me desculpando. E também a população também, pedir desculpa se não pude atender a todos os requisitos da população, porque é difícil, não tem como, é muito complicada a situação do vereador, por quem já passou aqui, eu o primeiro mandato, né? Mas outros já passaram aqui, sabe que não é fácil. A gente faz o requerimento, manda, mas a gente não faz, quem faz é o executivo. Muitas pessoas não entendem isso, entendem que eu acho que o vereador faz, mas não é assim, dessa forma. A gente briga, eu já cheguei a brigar muito com o Laurindo por muitas coisas, a gente chegou até a discutir tal coisa, mas, infelizmente, toca da forma que ele consegue tocar também. E não é só a prefeitura do município de Queluz, é todos os municípios também, acho que é igual, faz o que dá para fazer. Porque quando não dá, não tem como fazer. Milagre é difícil, entendeu? Mas o que eu tenho a falar sobre essas minhas palavras de agradecimento a todos, respeitosamente a população, né, respeitando a todos, aqui os senhores e a todos aqueles que dedicaram também esse ano, eu aqui na presidência. E para encerrar, eu quero desejar um Feliz Natal, um ano novo a todos vocês queluzenses, a todos os familiares, né? E pedir a Deus que 2020 seja um ano de paz, de saúde, né? Se hoje se encontra muita gente hospitalizada, com problema de saúde, sem recursos, que a gente vê por aí, e não tem solução porque o Estado não se manifesta, e acaba a gente vendo o sofrimento das pessoas na Santa Casa que vem vindo por aí. Mas eu peço a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que ano que vem, 2020, que essas coisas mudem, que bote a cabeça dos políticos maiores, porque nós somos pequenos nos municípios, os maiores são lá em cima, então vem de lá. Se lá não ajudar, aqui é difícil para a gente se manter os municípios. Então que Deus ilumine a cabeça desses maiores lá em cima, que vem derramando aqui por nós, para a gente chegar numa solução, que todo mundo se saia dessas situações que estão. E uma boa noite a todos vocês. Declaro encerrada a 19ª sessão ordinária do dia 2/12/2019. Declaro aberta a 37ª sessão extraordinária do dia 2/12/2019. Solicito ao secretário que faça a chamada. Luiz Fernando Paulino. Presente. João Batista Ribeiro Filho, presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Carlos Mateus Gomes Garcês. Adalberto Rodrigues da Silva. Presente. Luiz Gustavo Silva Ribeiro. Presente. E Silvio José Bueno. Presente. Secretário, é a segunda votação, né? Coloco em discussão o projeto 038/2019 em segunda discussão. Em segunda votação. Gustavo? Sim. Sr. Paulo? Sim. Dominique? Sim.
Silvio? Sim. Adalberto? Sim. Tucci? Sim. Aprovado. Coloco em discussão o projeto Lei Ordinária 044/2019, em segunda discussão. Em segunda votação, Adalberto? Sim. Silvio? Sim. Tucci? Sim. Gustavo? Sim. Seu Paulo? Sim. Dominique? Sim. Aprovado. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de Lei Ordinária 043/2019, em segunda discussão. Em segunda votação, Gustavo? Sim. Seu Paulo? Sim. Dominique? Sim. Silvio? Sim. Adalberto? Sim. Tucci? Sim. Aprovado. Coloco em segunda votação o projeto de Lei Ordinária 042/2019, Esse em segunda discussão. é da gratificação. É do. Segunda discussão. Em segunda votação, Gustavo? Contra. Tucci? Contra. Adalberto? Contra. Silvio? Contra. Dominique? Contra. Seu Paulo? Contra. Aprovado. O projeto foi rejeitado pela casa, tá? Em primeira e segunda discussão. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de Lei Ordinária 049/2019, em segunda discussão. Em segunda votação, Tucci, Sim. Adalberto, Sim. Silvio, Sim. Dominique, Sim. Gustavo, Sim. São Paulo, Sim. aprovado. Declaro encerrada a 36ª sessão extraordinária do dia 2/12/2019. Avisos finais. Gostaria de anunciar a primeira sessão solene do dia 12/12/2019, às 19 horas, na quadra coberta, Ginásio de Esporte José Andrade Reis Filho, bairro da Porteira, sessão dos estudantes. E também anunciar a primeira sessão ordinária do dia 3/2/2020. Declaro encerrada a 37ª sessão ordinária do dia 2/12/2019. Uma boa noite a todos, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos.